cenário tá diferente porque eu não estou em casa e eu achei que este lugar seria o lugar ideal para gravar este vídeo. Como vocês podem ver aqui ao fundo, o cenário está tematizado. Por quê? Porque o vídeo é sobre o novo gibi de Monster High que saiu literalmente essa semana. Eu comprei de presente para minha digníssima, era para chegar hoje, mas chegou adiantado de acordo com a dona Amazon, mas o lançamento foi essa semana. Monster High, um ano de arrepiar pela Universo Geek. Esse é o primeiro volume, olha que bacana. E quando você pega ele, vem com um marcador surpresa, que pode vir da Draculaura, da Frank, da Cleo ou da Claudine. E o meu veio da Draculaura. Eu fiz essa reclamação no meu Instagram. Por quê? Porque a Draculaura, vocês podem ver que ela não tem essas coxas. A Draculaura, ela é magra e pequena. Aparentemente na G3 todas são coxudas, mas essa daqui é a Draculaura G1, então fica aí a minha reclamação. Você provavelmente está vendo esse vídeo falando que porra este maluco está falando, entendeu? Porque eu estou usando os termos do universo de Monster High. Eu vou usar alguns, vou tentar me explicar aqui quando eu me referir a eles. Nós tivemos 3 levas diferentes de Monster High, que são chamadas gerações. A G1, que é a que a maioria das pessoas conhece, é a primeira, mais clássica. A G2, que não se fala sobre isso, é um tópico sensível. E a G3, que é a mais recente, que começou, se não me engano, ali, né, pandemia, pós-pandemia, enfim, é a última leva, que é a leva mais atual, mais jovem. E aí, o que acontece? A G1, ela, querendo ou não, é a mais querida. Então, esse quadrinho, ele é um quadrinho que se passa no universo da G1. Só que nem todas as histórias dele são canônicas, e eu vou explicar o porquê. Essa edição aqui, ela tem 2 publicações diferentes. Ela tem 2 edições do Monster High Pride de 2024 e, ao mesmo tempo, ela tem a série que é o New Scaremaster, que seria o novo semestre assustador. E essas 2 publicações, elas se conversam de certa forma, mas as do Pride são canônicas para o mundo da G1 e esse quadrinho do semestre não é. Então a gente tem uma divisão, mesmo que tipo assim, um não anula o outro de jeito nenhum. É porque acontecem umas coisas que fazem sentido e não fazem sentido se você for seguir o teórico cânone mais rigoroso do universo de Monster High. Mas Monster High eu achei que só eram as bonecas. Sim, é aquela famosa história que a gente que é fã de quadrinhos já está acostumado. Porra, queremos vender boneco, entendeu? Queremos vender boneco. Mas como é que a gente faz para vender boneco? Os bonecos precisam ser interessantes além da forma. A gente pode tentar dar um background para eles, tá? Entender? Dar uma encorpada para não serem apenas bonecos. Então, Monster High tem desenhos, filmes animados em 2D, em 3D, e também tem livros, tem histórias em quadrinhos, e tem uma coisa que é muito comum no universo de Monster High, quando você compra uma boneca, que são os diários das bonecas que vêm, e normalmente esses diários eles vão atualizando um pouco sobre se aquela roupa é uma roupa de um filme. Aí o diário da boneca provavelmente vai contando algumas coisinhas, atualizando um pouco a história. Enfim, é mais ou menos assim que funciona o universo. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu queria aproveitar e pensar um pouco com vocês esses quadrinhos que são não necessariamente para vender boneco, porque esse eu acho que é o exemplo mais sólido que a gente tem de bonecos que ganharam desenho, que ganharam isso, ganharam um monte de coisa para vender mais. É o caso de G.I. Joe, Transformers, o próprio Ron, tadinho. Eu acho que esses são exemplos muito marcantes que a gente tem, principalmente porque eles estão estavam vinculados a Marvel, alguns,
E agora a gente tem o Energon, ou Energon, Universo Energon, rolando, que a gente tem G.I. Joe, a gente, como eu disse, tem G.I. Joe, Transformers e agora até mesmo o nosso querido. Mas não só pensar em quadrinho de boneco, quadrinho para vender boneco, mas porque nesse caso de Monster High não é exatamente isso. Até porque essas bonecas da G1, elas, as que são produzidas em relação à G1 hoje em dia, são edições de colecionadora, edições comemorativas para relembrar linhas que já saíram ou fazer uma adição a linhas que já saíram. E elas se vendem sozinhas. Elas não precisam de uau, entendeu? Não precisa que você faça atualmente um gibi de Monster High que saia em 2024 para você continuar vendendo Monster High, até porque senão seriam obras da G3. Isso já acontece com a própria G3. Tem filmes animados, teve até o live action que tem que o pessoal tira sarro, enfim, específicos para essas bonecas mais comerciais. Essas bonecas da G1, ela já tem um mercado ali que é autossustentável. Tem um gênero de bonecas que são as Collectors, que tipo assim, vende minutos depois que ela foi disponibilizada para venda e esgota. Então, não precisaria necessariamente disso. Então a gente tem aqui um outro caso desses quadrinhos que são os quadrinhos como derivado de outra mídia, numa tentativa de expansão de universo, expansão de histórias, só que de um jeito mais barato. E o que eu quero dizer com isso? Vocês lembram? Isso é muito específico, mas nem tanto na verdade. Há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás na verdade, quando começou a sair um quadrinho de Mortal Kombat 10, ia lançar o Mortal Kombat 10, estava todo mundo, caralho, vai ser o jogo de luta mais pica de todos os tempos e tal. E aí eles começaram a lançar, aqui no Brasil inclusive, eu lembro de comprar em banca esse quadrinho, os quadrinhos de Mortal Kombat, que eram uma espécie de prelúdio para o jogo, explicando como é que as coisas a partir do jogo 9 chegaram até aquele momento, sem precisar colocar aquilo no jogo como informação adicional para quem quer correr atrás. Isso não aconteceu só com Mortal Kombat, mas o Mortal Kombat é um exemplo que vem muito na minha cabeça. Porque no mercado de jogos isso acaba sendo bastante comum. Tem muito quadrinho de jogo. Meu irmão falou que tem uma pessoa, não sei, acho que aqui no Brasil, que coleciona só quadrinho de jogo, por exemplo. A gente tem séries razoavelmente longas de quadrinhos, por exemplo, de Halo. A gente teve quadrinho de God of War. A gente tem quadrinho, inclusive, que vai ter vídeo quando sair aqui, de Little Nightmares. A gente tem quadrinho de Outlast. A gente tem, entendeu? Não só necessariamente quadrinhos, a gente tem livro de God of War, livro de Assassin's Creed, entende? Tem essas outras mídias derivadas a partir de um produto. E aí é isso que eu fico pensando, porque é um caso mais ou menos curioso, porque quando se pensa na produção de quadrinhos autorais, não é uma coisa muito barata de se fazer. Mas quando você pega uma mídia que já é, vamos dizer assim, ela tem um mercado maior, ela tem uma abrangência maior, e você, a partir dessa visão de cima, mira em pontos específicos, o público que lê livro, o público que lê quadrinho, o público que vai ver o filme de televisão, entendeu? Você tem essas várias possibilidades e acaba que o quadrinho acaba sendo uma que acontece com bastante frequência, como eu disse. Tem vários jogos que têm histórias em quadrinhos exatamente para... Eles não servem como substituto, eles servem como uma expansão de universo, uma tentativa de você trabalhar coisas que você normalmente não trabalharia naquele jogo, porque foi o primeiro jogo e aí agora a gente vai fazer o segundo, então a gente quer tentar fazer isso, vamos tentar brincar um pouco. Esse universo as pessoas acham interessante. Tem um caso que eu acho muito curioso, tem um quadrinho de Mirror's Edge, não sei se vocês conhecem Mirror's Edge, é um jogo que eu gosto bastante, que é um jogo de parkour, que eu tem na Shopee, no meu carrinho da Shopee há um bom tempão, o quadrinho de Mirror's Edge que eu quero comprar pra gravar um vídeo pra ver qual é a que é dessa obra. Mas, entendem? E eu acho isso muito curioso, porque acaba sendo uma mídia que, querendo ou não,
quando você já tem uma mídia que ela é visual, um filme, um jogo, alguma coisa assim, ela já é visual, você adapta para um livro, vai pegar um certo público, mas pô, nem todo mundo vai querer ler livro, entendeu? Acontece mais ou menos a mesma coisa, pegando o exemplo reverso, The Walking Dead. Você tem, surge primeiro o quadrinho de The Walking Dead. A partir do quadrinho de The Walking Dead surge as séries de The Walking Dead, surgem livros de The Walking Dead e surgem jogos de The Walking Dead. Então você tem o caso de The Walking Dead, o mesmo caso de Invencível, por exemplo, também, que é um movimento reverso. Por quê? Porque o Robert Kirkman é um cara muito pica. Ele é o dono da bola. Mas, entendem esse movimento? Eu acho muito curioso, muito curioso pensar isso. Porque você pega, como eu disse, você já tem uma mídia visual, pegando um filme, pegando um videogame, pegando outra coisa. E aí você quer bifurcar a partir dali, porque você sabe que pô, vai ter um público que vai estar interessado. Principalmente isso na década passada, onde você tinha muitos sites de notícias de cultura pop, no geral, que aí falava tipo, porra, jogo tal, coisa tal, aconteceu nos quadrinhos tal, aconteceu tal isso e tal, entendeu? Etc, etc, etc. E aí você vai, tipo, usando os quadrinhos como uma forma de informação extra, mais ou menos descompromissada. A pessoa não precisa ler o quadrinho, mas pô, ela ouviu a curiosidade, ela sabe o que aconteceu no quadrinho, então aquilo é válido, aquilo é interessante. E aí, por que eu tô falando isso? Porque é engraçado você pensar em mídias grandes que enxergam no quadrinho uma coisa, eu não digo menor no quesito de qualidade, no quesito de grandeza artística, nem nada nesse sentido, só digo menor de uma coisa mais nichada e mais focada, um público mais específico ali, e aí você vai trabalhar em cima disso. E é o caso desse quadrinho aqui. Eu estou usando o quadrinho de Monster High para falar sobre esse assunto que me veio à cabeça também, mas é porque eu primeiro comprei o quadrinho e aí eu comecei a ter essas divagações, assim, pensando nos casos e mais casos. Quando isso acontece, eu acho que é um debate interessante. Meu irmão, ele acha que é muito essa coisa de você ver como uma mídia menor, ver como um público X que vai comprar, então a gente faz para aquele público X porque fazer um jogo é muito mais caro do que fazer um quadrinho, então a gente faz esse quadrinho de 4, 5 edições, vai vender legal, vai bombar, olha, o pessoal vai gostar, vai comprar. Quem é nosso público fiel vai comprar, ou a gente fez uma coisa online, tipo os quadrinhos de Outlast, que não chegaram a ser imprimidos, eles foram todos disponibilizados online e tal, enfim. E você tem casos onde essas histórias vendem muito bem. Então, mas agora voltando para o quadrinho de Monster High. Eu tenho alguns problemas com o universo, com a linha que o mundo de Monster High da Jão especificamente se segue. Por quê? Porque eu fui muito mal acostumado. Em que sentido? Vocês podem olhar aqui no fundo que não tem só boneca de Monster High. Tem boneca da outra série, que também era uma série da Mattel, que se passava no mesmo universo, que é uma série, infelizmente finada, chamada Ever After High, que é o reverso, que ao invés de serem monstros numa escola, são personagens de contos de fadas numa escola. E o curioso é porque quando você vê a premissa, você tinha muita ideia disso, dessa ideia de, vamos pegar esses personagens de contos de fadas, você tinha Fábula, você tinha, eu esqueci agora a série do Disney Channel, que tinha também, você tinha, entendeu? Você já tinha essa ideia de pegar os personagens de contos de fadas e trazer para uma outra coisa, para um universo compartilhado, enfim. Não é reinventar a roda, assim como o Monster High fez, mais ou menos. Vamos jogar essas monstrinhas na escola, vamos pegar o design gnarly e, entendeu? Não é a mesma coisa porque é muito mais genérico, conceitualmente falando. Só que acontece que Ever After High acaba se tornando muito mais interessante no quesito história. Veja, você tem as bonecas,
e você tem, seguindo mais ou menos a mesma linha de Monster High. Como é que Monster High se organiza? Você tem as bonecas, você tem um desenho razoavelmente episódico, que segue ali uma linha de cadência de acontecimentos, episódios curtos de 2, 3 minutos, e aí, após esses episódios, você normalmente tem um filme maior que se segue. Esse filme ele já tem alguma relevância maior para apresentar personagem, para dar destaque para algum personagem, para desenvolver algum tópico, para finalizar alguma coisa ou para começar outra coisa. E aí você tem os episódios curtos seguindo um filme, e aí você segue nessa estrutura. Ever After High segue exatamente dessa mesma forma. Você tem os episódios curtinhos, de 2 e 3 minutos, e aí você tem o filme, e aí depois do filme você segue os episódios até o próximo filme. Só que o que acontece? Ever After High tem uma trama maior acontecendo. Os episódios são muito menos episódicos. Você realmente tem o porquê a história começa e como é que a gente vai resolver essa situação. Monster High começa com a Frank, que é a filha do Frankenstein, entrando na escola. Vocês podem ver, eu vou até mostrar para vocês aqui, já mostrar um pouco da edição, que você tem um diário das 4 principais, e eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui na câmera, mas a Frank, quando entra em Monster High, tem apenas 15 dias de vida. E é uma coisa meio curiosa de você pensar. Ela, logo ao nascer, já entra para a escola de Monster High, e a história assim se segue, com ela conhecendo os personagens, o grupo se formando, inimizades virando amizades, conflito, essas coisas vão se estabelecendo. Eu já vou explicar mais ou menos um pouquinho porque isso é importante para esse quadrinho. Mas, como eu disse, é muito mais episódico, tipo, coisinhas acontecendo na escola, a relação dos personagens ficando cada vez mais sólida, um namorinho vai, um namorinho vem, uma personagem entra. Tanto que no começo o núcleo bruto não eram só elas 4. Tinha uma outra personagem que acabou sendo mais escanteada, e aí tentaram entrar novas personagens nesse meio, mas o bruto do bruto foram elas 4 que permaneceram até os dias de hoje como o grupo principal de Monster High. E Ever After High é muito diferente porque a gente, nesse universo de fantasia, onde os filhos dos personagens de contos de fadas vão para uma escola estudar, ao invés de serem os filhos dos monstros vão estudar, os filhos dos personagens dos contos de fadas vão estudar em uma escola, que é uma escola onde nós temos o diretor Green, um dos irmãos Green. Ele é o diretor da escola, e isso já acende uma coisa. Pera, são irmãos, por que só tem um dirigindo a escola? Isso já é uma coisa que você já se liga quando você começa a entender, você já pensa, pô, tem um mistério aí, tem alguma coisa. Enfim, e a gente vai acompanhar a personagem central no primeiro arco de Ever After High, que é a filha da rainha má. Ai meu Deus, deixa eu ver se eu equilibrei ela direitinho. O que acontece? A filha da rainha má, nessa escola, você tem um livro, e nesse livro, quando você assina ele, você meio que assina o seu destino de seguir os caminhos que os seus pais trilharam. O que acontece é que ela não quer exatamente seguir o caminho que a mãe dela seguiu, que é ser a rainha má, a vilã do mundo, que aparentemente quase acabou com a existência e tá trancada em algum lugar misterioso. Todo mundo tem medo da mãe dela e ela não quer ser isso. Então ela decide que ela não vai assinar o livro. Ela fala, cara, eu não vou assinar essa merda. Que caralhos eu faria isso? E aí a nossa protagonista, Raven Queen, entra em uma espécie de disputa com uma outra menina, que é a Apple White, que é a filha da Branca de Neve. Por quê? Porque ela, ao negar o próprio destino,
entra em conflito justamente com o destino da White, que quer se tornar a princesa encantada, querida por todo mundo, pipipipopopó, porque se não tem a Rainha Má, não tem Branca de Neve. E aí a escola se divide entre aqueles que querem renegar o destino e aqueles que querem aceitar o destino, enquanto a gente vai tendo, vendo como é que as coisas vão se arquitetando em torno disso até chegar ao dia do legado, que é o dia onde todo mundo vai lá assumir, assinar o livro e falar: "Oh, papai, fique orgulhoso de mim, não sei o que, pipipipopopó". Enfim. E aí, a partir disso, caramba, vamos ver o que vai acontecer e tal. Só que ainda tem algumas outras coisas, porque, como eu já adiantei, nem todos os pais são bonzinhos. Então a gente vai ter, por exemplo, o que aconteceu com a Rainha Má, porque ela tentou acabar com o mundo. E eu sinto que por a gente ter essa narrativa mais longa para poder trabalhar em cima desse plot, que vai se tornar o Dia do Legado, depois vai se tornar o livro, depois vai se tornar, o que aconteceu com o outro irmão Green, entendeu? A gente vai tendo esses mistérios que vão sendo pouco a pouco trabalhados ao longo desses episódios, que servem para introduzir personagens, e a gente tem o desenvolvimento não só do nosso núcleo principal, mas de muitos outros personagens. E aí os filmes vão acontecendo, vão tendo revelações que reverberam diretamente nos episódios. Dá pra ver que claramente a partir dali os episódios se tornam consequência do grande plot. Enfim, eu acho isso muito, muito mais interessante, você ter uma grande trama e você desenvolver todos esses personagens, do que só focar no núcleo principal e vez ou outra aparece um personagem novo. Olha como eu sou maneiro, como eu sou legal, entendeu? Que é muito mais o caso de Monster High. Em Ever After High a gente tem uma protagonista que inicialmente é protagonista, depois, quando o arco dela acaba, ela deixa de ser a protagonista e a gente começa a acompanhar a perspectiva de outros personagens. Só que, infelizmente, isso não perdura. Isso não perdura. Por quê? Porque a Mattel fez um acordo com a Disney e eles não enxergaram como vantajoso ter uma linha de bonecos que rivalizasse com as princesas da Disney. Porque Ever After High é muito mais interessante do que esse núcleo padrão de contos de fadas, entende? E aí elas só cancelaram, esquece tudo, abafa, vão cortando orçamento até acabar com o show. Pelo menos o grande primeiro arco já tinha sido finalizado, a gente estava começando a trabalhar um segundo, e aí acabou. E por isso que eu acho, pessoalmente, Ever After High mais interessante, e por isso que eu estava interessado em ler uma linha de quadrinhos de Monster High para ver se talvez esses defeitos que eu enxergava fossem ser melhor trabalhados em uma linha de quadrinhos. E agora eu vou comentar um pouco mais sobre a edição em si, porque eu falei, foi muito mais uma questão de explicações e pipipipopopó, enfim. A gente começa com, primeiro, a primeira história do Dia do Orgulho, do mês do orgulho, que é uma historinha bonitinha entre a Claudine e a Lorelai. A gente tem essa capa muito bacana da Betsy Collins, uma artista que eu gosto bastante. Aí, quem que é essa Lorelai? A Lorelai, na série de desenhos, ela é uma trambiqueira desgraçada. Ela é essa gata aqui. E é muito engraçado ver ela, ela vai melhorando um pouco ao longo do tempo, mas ainda assim, ela normalmente é posta como uma vilã trambiqueira e muita coisa de errado acontece por culpa diretamente dela. E aí a gente vai acompanhar um episódio entre o relacionamento dela e o relacionamento da Claudine, que é uma coisa que foi canonizada bem depois. Já existiam suspeitas e tudo. Primeiro que a Claudine não gostava de homens, isso era uma coisa que se dava um pouco a entender. Mas é aquela coisa, não podemos falar que o boneco é gay, porque senão a gente para de vender, porque senão os clientes vão começar a tacar fogo na Mattel, e aí não vai... Já falam que o Monster High é do mal, já falam que o Monster High é do demônio, vão falar que é do demônio mais ainda, porque além de serem monstros, são monstros gays. Então já ficou um negócio meio preocupante. Mas aí com o fandom de Monster High sendo uma coisa mais nichada, eles foram tentando canonizar
essas questões, esses chips. E aí, esse foi o que virou canônico. Olha que bonitinho. E aí, uma coisa que eu acho legal nessa primeira edição, a primeira página, é mostrando a família da Claudine, que é uma família bem grande até. A gente tem a irmãzinha dela mais nova, cadê? Eu não sei se era pra mostrar. Com o primeiro design, é uma personagem que sofre um redesign porque, pô, será que uma personagem assim vai vender e tal? Eu não sei, eles fizeram um redesign nela. Só que aqui ela tá com o primeiro design. E aí a outra irmã da Claudine, que aparece só esta única vez deitada aqui na rede do cantinho, que é uma roteirista de cinema, uma personagem muito curiosa. Roteirista não de cinema, mas ela é uma roteirista. E aí a gente vai ter essa historinha das duas. Pô, estamos de férias, queremos arrumar um cantinho pra gente. Vamos arrumar um cantinho, vamos fazer um negócio legal e tudo. Só que elas são... É aquela coisa do casal que é muito diferente entre si. Então, pô, a gente não sabe como trabalhar junto. E ao mesmo tempo a gente vai tendo um plot que eu pessoalmente achei muito mais divertido, que é um plot da Agulha. A Agulha é essa menina zumbi que é uma das secundárias mais relevantes. Vocês podem ver que ela não fala um idioma que a gente possa compreender, mas alguns personagens conseguem entender o que ela fala. Ela, como o nome diz, é uma zumbi. E ela é uma zumbi muito inteligente, uma personagem muito interessante, até porque, como eu disse, a gente não consegue entender o que ela fala, e ela é canonicamente uma fã de super-heróis e frequenta a Comic Con, tanto que muitas bonecas da Comic Con são bonecas dela, tipo, vestida de super-heroína, com as coisas bem nerdola, entendeu? Isso é muito legal. E aí a gente vai ter essa linha de história avançando, vendo bonitinho, legal. Elas conhecem um casal de meninas, essas duas aqui, que ajudam elas também são muito diferentes e aprenderam a lidar com isso, e a gente vai ter basicamente o plot seguindo com um ensinamento de tipo, pô, não é porque vocês são muito diferentes entre si que vocês não podem se ajudar, e é importante vocês respeitarem o espaço um do outro, é importante vocês entenderem o limite uma da outra e saber trabalhar em cima disso, sabe? Porque mesmo que vocês estejam num relacionamento, vocês têm que aceitar quem vocês são, e não isso só pra si, mas uma pra outra. É uma lição bem bonitinha. E aí a gente tem o plot da Agulha se seguindo, onde ela tá brigando com uma outra menina, porque as duas estão disputando qual fanfic tem mais view, e aí no final elas percebem que, pô, é muito mais fácil elas ajudarem umas às outras, uma compartilhar a fanfic da outra, do que ficar brigando, porque, pô, cara, brigar não ajuda ninguém, enfim. E aí no final, olha, todo mundo vai pro cantinho que as 4 meninas arrumam, fazer um piquenique noturno, festejar, tocar música. Muito bonitinho. E aí começa a segunda, logo depois já começa a segunda história do Pride, que é de um menino chamado Valentine. Acho que é Kieran Valentine, que ele é o vilão de um filme onde ele é um vampiro, eu não lembro qual é o nome, o tipo de vampiro, enfim. Mas ele quer matar a Draculaura. Ele quer fazer a Draculaura se apaixonar por ele e depois matar ela. Só que isso obviamente dá errado, o bem acaba vencendo. E aí ele era o namoradinho da Draculaura, tenta seduzir ela e fazer com que ela morra literalmente por ele. Isso não dá certo, e aí o menino fica meio tipo traumatizado, tadinho. E aí nesse trauma ele percebe que ele não gosta de mulher, gosta de homem. Ele precisou tentar matar a coitada do Draculaura pra perceber que ele era gay, o que é muito engraçado. E a gente vai ter uma participação muito rapidinha da... Como é que é o nome dela? Eu esqueci o nome dela. Cadê? A Wisp. Que é também outra personagem de outro filme, que ela é tipo uma gênia, só que do mal. E aí no final ela vira uma gênia do bem. E aí... Você vê como essas histórias, essas duas especificamente, do Dia do Orgulho, elas são canônicas, são as histórias canônicas, servem para enriquecer um pouco mais a lore. Por quê? Porque a gente tem essa relação de amizade saindo do diário de um deles, por causa de uma linha de bonecos que saíram, os dois no mesmo, mostrando que depois que ela virou uma gênia,
ele achou a lâmpada e aí pediu para eles serem amigos, e aí eles viraram amigos. E aí, esse menino, ele quer fazer as pazes com a Draculaura, só que não dá muito certo, entendeu? Porque ela tá meio tipo, cara, não, né? Meio que não quero muito papo com você, entendeu? E aí ele vai pedir ajuda para um menino chamado Speldon. Por quê? Porque ele não tá de bem consigo, esse menino verde aqui. O Speldon, ele faz spells, e aí ele pede ajuda pro Speldon porque ele tá muito triste, tá doendo muito sentir, ele está muito arrependido, ele não quer sentir mais nada. E ele fala, quero fazer uma poção que não me faça sentir mais nada. Você me ajuda? Ele fala, cara, tá bom, vou te ajudar e tal. E aí eles vão nisso, tipo, vamos ver o que a gente precisa pra poção. Aí eles vão passando nas coisinhas por várias desventuras pra ver a poção. Inclusive tem uma parte muito engraçada, que parece uma personagem que tem um desenho muito legal, que é a Scarra, que ela aparece aqui pequenininha, quando eles vão roubar um cálice. Acho fofinho. Enfim, aí eles vão, conseguem os ingredientes, ele faz a poção. Só que aí o Valentine tá tipo, cara, eu não quero mais beber essa merda não. Aí ele tenta dar uma enrolada no menino, falar que a gente pode fazer isso e tal, não sei o que, porque eu tô me sentindo melhor. E aí, cara, se você não vai beber essa merda, deixa que eu bebo. Aí ele vai, mete um golão, e o Valentine fica, que porra é essa? O que você tá fazendo isso e tal, não sei o que. Ele fala, cara, você acha mesmo que eu, que estou gostando de você, vou fazer uma poção para você parar de sentir coisas? Você é burro? Aí ele fala, bom ponto. E aí, que... Aí eles formam um casalzinho e ficam felizes. Eu gosto do jeito que essa primeira eu achei muito mais interessante, essa segunda eu achei muito mais interessante do que a primeira, pessoalmente. Foi muito, muito agradável, de verdade, assim, de ler. Eu fiquei feliz. A primeira, eu acho que, tipo assim, mesmo que tem um plot da fanfic que entra meio do meio, aqui não, aqui é realmente uma coisa um pouco mais direta. E essas são as duas histórias canônicas para o universo de Monster High. E aqui, a partir daqui, a gente já entra no que seria o plot da New Scary Master, do novo semestre assustador, onde a gente vai ter um pouco do vislumbre do monstro de Frankenstein, que é o pai da menina, o pai da Frank. E aí ele tá muito afundado em pesquisa, e aí ele fala que ele tá querendo criar uma coisa nova. Tem uma espécie de desentendimentozinho, mas ele se mostra, na verdade, um pai muito amoroso, quando ele fala que, tipo, independente de qualquer coisa que ele crie, Frank vai ser a melhor obra da vida dele, porque, tipo, ela é uma pessoa pura e bondosa, sabe? E aí... Ai, que susto! Nesse momento da história é o intervalo entre anos, elas estão de férias, e as coisas aparentemente ficaram meio... entre o grupo. Aparentemente a Cleo e a Claudine brigaram e a Draculaura perdeu o pai, então as coisas estão meio tensas. Uma coisa que eu acho interessante é que eles nunca mostram de fato o rosto do monstro de Frankenstein. Mas a gente tem esse prelúdio rapidinho, poucas páginas, que na verdade foi uma edição do Free Comic Book Day para essa história. E aí, a gente vai começar com a diretora de Monster High, que é a diretora sem cabeça, que é essa mulher que meio que a cabeça dela sai do corpo, sendo interrogada por figuras encapuzadas misteriosas, fazendo demandas. Ela não vai aceitar as demandas porque ela é uma excelente diretora e preza pela escola acima de tudo. A gente já tem ciência de que pode acontecer algumas coisas meio estranhas. Os humanos aparentemente atacaram a escola. Isso é uma coisa que é importante mencionar, porque no universo normal de Monster High, os humanos têm uma participação muito, muito, muito pontual. Não é toda vez que eles aparecem, toda vez que eles são mencionados, eles aparecem mais em um filme específico. E, enfim, é uma coisa meio curiosa, porque não se sabe se é um lugar fácil ou difícil de acessar Monster High, ou como que os monstros são públicos. Não, essa coisa no cânone fica meio nebulosa, mas aqui no quadrinho aparentemente é
tem uma rivalidade real e é um risco para os monstros e os humanos saberem sobre Monster High. Então essas figuras encapuzadas falam, cara, ou você ajuda a gente fala onde é que tá esse cidadão, que é um cidadão que desapareceu há muito tempo, ou, entendeu? E aí você entrega a escola e a gente te ajuda. Aí ela fala, cara, eu já vou trazer Monster High, tá ligado? Aí eles vão lá e decapitam ela, só que ela já é uma mulher sem cabeça, então meio que não adianta de muita coisa. E aí a gente vai ter o começo do ano letivo, percebendo que as coisas estão realmente turbulentas aqui nessa história. A Claudine terminou com a Toralei e o pai dela se divorciou também. Enfim, as coisas estão muito, muito ruins para ela. Como eu disse, a Draculaura perdeu o pai dela é o Conde Drácula, então ela tá tendo que herdar todas as responsabilidades. Por quê? Porque a Draculaura, mesmo que ela pareça uma criança, ela tem tipo 1600 anos, então ela tem que ser responsável. E aí a gente vai ter mais ou menos também o que aconteceu com a Cleo, que ela terminou com um namorado porque ela brigou com a Claudine porque ela achou que a Claudine estava dando em cima do namorado, porque ela é mesquinha desse jeito. Enfim, aí começa o ano letivo, vamos ver o que está acontecendo e tal, não sei o que. A gente vai ter a Draculaura como responsável mor pela escola, falando que algumas leis precisam ser estritamente seguidas para o bem de Monster High. E outra coisa que é importante mencionar é o seguinte: no universo normal, a Draculaura se relaciona com Claude, que é um dos irmãos da Claudine. Aqui, aparentemente, eles terminaram porque ela se apaixonou por um humano. Então as coisas já estão meio assim e tal. E a gente vai ver um pouco mais como é que está o ambiente da escola. A gente percebe que a Cleo tá andando com gente que não é legal. As duas gatinhas, que são as Trambiqueiras Júnior, então a coisa não tá muito interessante, muitas farpas rolando. E aí a Frank tem a brilhante ideia de escrever todo mundo para elas entrarem no grupo de líderes de torcida, que todo ano você tem que se inscrever, porque o grupo atualiza, etc, etc. As 4 se inscrevem, e aí o que acontece? A gente descobre que a diretora aparentemente tirou um ano sabático, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. E quem virou o diretor da escola foi o monstro de Frankenstein. Aí as coisas estão meio... E aí a gente vai ter o que, na minha opinião, é o melhor capítulo, que é o capítulo focado na Cleo, que é uma personagem muito interessante, porque ela é uma riquinha mimada, mas ela é uma boa pessoa, tipo, genuinamente uma boa pessoa. E isso que é interessante, porque ela é muito mesquinha, ela é mimada, mas ao mesmo tempo ela tá sempre buscando ajudar as pessoas com que ela se importa, demonstrar isso. Por quê? Porque ela tem daddy e mommy issues, porque ela é a irmã mais nova e a irmã mais velha dela é muito melhor do que ela. Mas, como eu disse, ela ainda é mesquinha e isso deixa a personagem muito interessante. A gente vai ter esse capítulo centrado nela, meio que mostrando como é que as relações dela se atualizaram, que ela sente saudade do ex, porque ela terminou com o namorado dela, que é o Deuce, que é o filho da Medusa. Terminou com ele por motivos, sei lá quais foram, mas ela ama ele e queria que ele voltasse pra ela, mas aparentemente ele está gostando da Claudine, isso aqui a Claudine gosta de mulher, então fica um negócio meio, não sei o que lá e tudo. E nós temos um painel muito legal, porque o painel mais legal que é nessa edição, mostrando a preparação para as líderes de torcida. Por quê? Porque nós temos vários monstrinhos legais aqui. Tem os 2 gays, tem a Abby, que ela é uma personagem mais frequente, tem o garoto que ele é um olho, tem, como é que é, as 2 meninas que são do filme dos mestiços. Inclusive, mestiçagem é um tópico interessantemente abordado em Monster High. Aqui tem a Venus, tem a Honey Swamp, que é a que tá ali no fundo, e tem inclusive a Cupido, o que é um furo de roteiro. Por quê? A Cupido, você pensa, cara, Cupido é um monstro? Não, fica meio estranho esse negócio. Exatamente.
Então, o que o cânone de Monster High fez? Eles pegaram a Cupido e ela se transferiu de escola. Ela não estuda mais em Monster High, ela estuda em Ever After High, e aí ela foi pra lá, entendeu? E isso é tipo, tá, beleza, ela realmente mudou de escola. Aqui ela tá. A gente vai ter competição para ver quem que entra no grupo de líderes de torcida. As 4 entram no grupo de líderes de torcida. Grupo de líderes de torcida que é liderado pela Toralai, ou seja, a ex dela, ela tá meio, meu Deus, coisa sinistra e tal, não sei o que. Aí acaba o capítulo com a Cleo percebendo como, tipo, é triste a vida sem as pessoas que você se importa de verdade. É que não adianta você ser, tipo... não adianta você ter tudo se você não tem com quem compartilhar, sabe? E por isso que eu acho que esse é o capítulo realmente o melhor, tipo, muito longe. A gente vai ter um capítulo mostrando mais ou menos como é que tá a vida da coitada da Draculaura, o que é muito engraçado, porque os retratos não aparecem, porque eles não aparecem, o vampiro não aparece. E aí mostra como ela tá, tipo, muito sobrecarregada, tentando cuidar e entender das coisas, mas ao mesmo tempo ela não tá conseguindo prestar atenção em nada. Enquanto a gente vai tendo rolar, as amigas se mostrando preocupadas, a Frank tentando unir de novo o grupo de amigas que tá muito disperso, tentando fazer elas consertarem os erros uns dos outros, enfim. E aí a gente vai ter, no final desse capítulo, a Cleo indo pro abate recuperar o bofe dela com toda a... Cara, essa mulher, ela é simplesmente inacreditável. Tipo assim... entendeu? Isso que eu acho muito engraçado da Cleo. Porque, tipo, ela é muito mesquinha, mas ao mesmo tempo ela ama muito o namorado dela. Tipo, ela realmente ama muito ele, tipo, muito mesmo. E aí é engraçado de ver ela, tipo, literalmente indo com tudo pro abate, pra cima do bofe dela. E aí ela consegue, e a gente tem agulha olhando no final, meu voyeur, engraçado assim. E aí nessa última edição a gente ia ter uma apresentação importante, mas aí as coisas estão tensas entre todo mundo, a Draculaura não tá se apresentando bem, a Toralai não tá liderando bem, tá tudo bem. E aí a gente vai ter uma tentativa de reaproximação do grupo, partindo pela própria Cleo, que é colocada para liderar as líderes de torcida, mas as coisas não acabam muito bem, porque além do desaparecimento da diretora, nós temos outro mistério, que é uma coisa que a Claudine e o nosso querido Claude estão escondendo, não só da Cleo, mas de todo mundo. E eles não querem compartilhar isso, então a Cleo fala, porra, irmão, vocês estão de sacanagem, entendeu? Se vocês não conseguem ser honestos comigo, cara, esqueça tudo, entendeu? E ao mesmo tempo, a gente vai tendo a Frank indo conversar com o pai dela, atual diretor da escola, que é colocado como uma figura literalmente sombria, quando, tipo assim, a luz não consegue ir no rosto dele. E é muito interessante porque... ele parece muito apático, ele tipo, quer saber do que está acontecendo, mas ele não está dando muito a entender como é que estão as coisas, enfim. É uma figura muito enigmática como diretor, porque as pessoas não sabem se ele está lá, enfim, está muito, muito estranho a relação na escola. E aí ela se toca de que tem alguma coisa errada no final da edição e que talvez o pai dela esteja escondendo alguma coisa, quando ela vê o brinco da diretora caído no chão. A gente vai ter, depois aqui na edição, uma galeria de capas, bacana. Pessoalmente, eu escolheria para esta edição essa capa aqui, que é literalmente a última coisa do gibi. Eu pessoalmente escolheria essa daqui a essa, mas essa também é uma boa capa. Além do diário das nossas 4 monstrinhas principais. Aqui, ó, a Cleo tem 5.842 anos, o que é muito engraçado. Cara, é um bom gibi. Me incomodam algumas coisinhas, talvez a fonte do letreiramento podia ser outra coisa. Eu acho que eles podiam ser um pouco mais inventivos, né, no letreiramento, mas eu imagino que isso seja uma coisa que parta lá e seja mais difícil você fazer uma adaptação, principalmente considerando que é um gibi para
adolescentes finados de Monster High. Enfim, a equipe criativa varia entre os gibis, tá? Só tem algumas figuras recorrentes. A primeira história é escrita pela Hannah Templer, desenhada pelo Siobhan Kennan e com as cores da Rebecca Nauchi, que é a colorista da maioria das coisas. Segunda história, escrita por Megan Brown, desenhado por Bowen McCarthy e colorido por Bex Glendon, enfim. E aí, o prólogo, que são as 3 edições. Roteiro de Jack Ai, arte de Siobhan Kennan, que é desenhista da primeira história, as cores da Rebecca Nauchi, e aí o resto, o duro da história. Roteiro de Jack Ai, arte de Caroline Schuder e cores de Rebecca Nauchi. Essa é a equipe criativa por trás desse gibi. Um gibi cativante, um bom TPB. Aqui. Um bom TPB, olha aqui. TPB bom, TPB legal, TPB bacana, TPB com cheiro forte e com um marcador de página. Estou razoavelmente curioso para ver como é que essa série vai seguir. Como eu disse, parece que tem uma coisa a mais. Mesmo que eu não concorde com algumas decisões, tipo, Cleo, por que você tá com um homem, tá ligado? Você e o seu namorado são perfeitos, enfim. Muitas coisinhas mas são coisinhas pequenas. Eu prefiro olhar como tudo. Eu acho que a Agulha tá muito bem, eu acho que a Cleo tá muito bem. Ela querendo ou não, tipo, ela e a Frank são as duas MVPs da história. Dessa história aqui, eu acho que ela se destaca muito mais. E vamos ver como é que as coisas se seguem. Seria muito bacana esse universo aqui que mandasse volume, brincadeira. Seria bacana continuar falando dessa série aqui. Por quê? Porque os gibitubers, ditos gibitubers, não vão ler o gibi de monstrinhos. Essa aí é a minha crítica pra Gibisfera. Entendeu? Só porque é um gibi de Monster High, você não vai ler. Leia. Vai ter vídeos depois de outros gibis de Monster High, mas talvez seja um short alguma coisa, porque Monster High já teve quadrinho no Brasil, já teve formatinho aqui no Brasil, só que não é aquilo que você espera. Então é isso. Fiquem com a nossa querida Draculaura Coxuda. E até a próxima, pessoal.